Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos, capítulo 11, versículo 29, diz assim: Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você pode repetir comigo? Pois os dons... Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Tem gente aqui? Quem está vivo, levante a mão. Então vamos lá. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que fale ao nosso coração, com toda a tua igreja, comigo, com este teu filho, com esta tua filha, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor e experimentar mais de Ti nesta tarde, ó Pai. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, pois a Tua palavra revela o Senhor, a Tua palavra nos faz conhecer-te a cada dia mais. Nós nos submetemos a Ti, a Tua vontade, a Tua autoridade e ao Teu poder, ó Pai. Seja estabelecido o Teu propósito na vida de cada um de nós. Teu nome seja glorificado e o Teu propósito, o Teu reino venha sobre nós, Pai. Que hajam curas, milagres, restaurações, salvação, grande agir do Senhor na Tua igreja, na vida de cada um de nós, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Jesus, nós Te agradecemos, nós nos entregamos em Tuas mãos, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta afirmação gloriosa da Bíblia nos ensina coisas tão profundas e maravilhosas a respeito de Deus. Quando nós lemos Romanos 11, 29, a Bíblia dizendo: pois os dons e o chamado de Deus, ou os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E quando pensamos nisso, meditamos nisso, nós podemos encontrar grandes e gloriosas preciosidades a respeito de Deus, a respeito do propósito e da vontade de Deus para a nossa vida. Quando eu leio Romanos 11, 29, primeiro sentimento que eu tenho é um sentimento de segurança. Diga comigo, segurança. Porque quando a Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, a Bíblia está nos falando deste Deus maravilhoso, que quando nos dá algo, Ele não toma de volta. A Bíblia está nos apresentando o Deus que quando entrega um dom, quando dá algo para o seu povo, quando dá algo para mim e para você, Ele não fica fazendo chantagem, Ele não fica usando isso como um chamariz, dizendo: olha, agora se você não for bonzinho, eu vou tomar isso de você. Se você não fizer tudo o que eu estou querendo, isso eu vou tirar da sua vida. Deus está se revelando a nós nesse texto como aquele Deus que dá e está dado. Deu, está dado. Ele deu, Ele não revoga. Ele deu um dom, Ele não tira. É esse o Deus que nós servimos. É um Deus que não volta atrás. É um Deus que não faz chantagem. É um Deus que não nos ameaça com alguma coisa para nos causar medo e nos manter próximos dEle. É um Deus generoso e bom, que quando dá, está dado. Quando faz, está feito e ponto final. O sentimento que isso nos traz é segurança. Diga: eu estou seguro em Deus. Irmãos, Deus não muda, Deus não é volúvel,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus dá, Ele dá de uma forma completa e permanente. Isso nos traz segurança, isso para nós é como uma âncora que nos deixa seguros e firmes na vontade do Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 18 e 19, a Bíblia fala sobre a âncora da alma. Eu quero ler com você, esse texto é tão glorioso. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Aleluia! Nós podemos estar seguros em Deus. Você pode confiar plenamente em Deus e estar seguro nele, porque você não está perambulando por aí, você não está navegando numa tempestade sem sentido, você está ancorado na palavra de Deus, você está firmado na promessa de Deus, você está firme na vontade perfeita de Deus para a sua vida. Isso é segurança. Em segundo lugar, quando eu leio Romanos 11, 29, eu sinto força, eu sinto e vejo a grandeza de Deus, e como Deus é maior do que tudo, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, os dons e o chamado de Deus não são temporários, são permanentes. Nós podemos dizer que o chamado de Deus para nós não morre, o plano de Deus para nós não é revogado, o propósito de Deus para nós não é retirado, não vão morrer. As coisas de Deus na sua vida não podem ser destruídas. O inimigo não é maior do que o propósito de Deus para a sua vida. O diabo não tem poder para destruir aquilo que Deus está planejando na tua vida, a não ser que você dê lugar para o diabo. Tem tanta gente aí dando tanta força para o diabo, dando tanta honra e moral para o diabo, dizendo, o diabo está destruindo todo o plano de Deus na minha vida. O diabo está acabando com o chamado de Deus na minha vida. O diabo está destruindo o meu ministério, a minha família. Irmãos, o diabo só pode fazer na sua vida aquilo que você conceder a ele uma brecha, uma legalidade. Porque Deus é maior. O plano de Deus na sua vida é maior do que a intenção demoníaca de destruir. A vontade de Deus na sua vida é maior e mais poderosa do que a vontade do inimigo. O chamado de Deus e os dons de Deus na sua vida são maiores do que as artimanhas do inimigo. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior. A Bíblia está dizendo que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, então o maligno, ele não vai cancelar o dom de Deus na sua vida, o chamado de Deus na sua vida, de forma alguma, a não ser que você permita que ele o faça. Os dons de Deus são maiores, são irrevogáveis. O que o céu decretou sobre a sua vida, o inferno não pode revogar, o inferno não pode cancelar, o maligno não pode destruir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Diga, os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus para você não morre. Isso nos mostra a força de Deus, a grandeza de Deus, a maioridade, a superioridade do nosso Deus em relação a qualquer outro. É por isso que o apóstolo João disse
na primeira carta dele, no capítulo 5, verso 18, que aquele que é nascido de Deus, aquele que está em Jesus, o maligno não lhe toca. A obra de Deus na sua vida é maior. E eu quero dizer para você e enfatizar isso: o poder de Deus na sua vida é muito maior, é incomparavelmente maior do que o poder do inimigo que tenta acabar e arruinar com a sua vida. Deus é maior. Quando eu leio este versículo também, e em algumas traduções, Romanos 8, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quem tem essa tradução que fala os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento? Quando eu leio isso, eu vejo que Deus não se arrepende daquilo que faz. Deus dá, não pelo que nós fazemos ou merecemos. Ele não se arrepende. Ele não é como muitos de nós que muitas vezes dá alguma coisa, mas depois a pessoa não valoriza, a pessoa não reconhece, ou a pessoa não está correspondendo, não faz por merecer, e aí nós nos arrependemos de dar. Mas Deus não se arrepende. Então isso nos mostra a fidelidade de Deus, a graça de Deus. É um Deus que nos escolheu, é um Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e não se arrepende disso. Não se arrepende de ter chamado você, de ter comprado você, de ter pago um alto preço por você. Deus é o Deus que é tão fiel. E a Bíblia diz então, falando da fidelidade de Deus, que mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus, que dá dons, que faz um chamado e não se arrepende. Isso nos mostra a bondade de Deus, a graça dele oferecida, não por nosso merecimento, mas por sua absoluta e gloriosa bondade, por sua gloriosa soberania. Este é o Deus fiel que nós servimos e que nós adoramos. É um Deus que não falha, é um Deus que é totalmente fiel conosco. Quando eu leio Romanos 11, 29 também, e eu vejo a Bíblia dizendo que Deus não revoga o que Ele deu, Ele não se arrepende de dar, Ele não toma de volta o que Ele deu. Isso também me leva a pensar seriamente, que Deus em sua infinita sabedoria e onipotência e onisciência, Ele não vai perder o que Ele deu. Diga para alguém do seu lado: Deus nunca vai perder. Então, se Ele deu e Ele não vai tomar de volta, Ele vai trabalhar em sua vida, Ele vai lutar até o fim por você, para que este dom e este chamado seja estabelecido e se cumpra verdadeiramente conforme o plano e o propósito dEle. Se Ele deu e não vai tomar de volta, e você não está cumprindo a vontade dEle, Ele vai lutar, Ele vai trabalhar em sua vida, Ele vai mover os céus e a terra para renovar esse dom, para despertar, para avivar, para alinhar com a vontade dEle, para estabelecer o propósito dEle, para que a vontade de Deus prevaleça. Ele vai lutar para que você esteja vivendo a vontade dEle até o fim. Ele deu, Ele não toma de volta, mas é dEle, porque tudo é propriedade de Deus. Quando Ele dá dons e faz um chamado, Ele dá e Ele chama aqueles que são dEle. Tem alguém aqui que pertence a Deus? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue precioso
de Jesus Cristo. Veja o que Deus fez. Deus criou o homem. Então, por causa da criação, Deus já é o dono. Mas esse homem, criado por Deus, escolheu o caminho errado, se vendeu ao diabo por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas Deus foi lá, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para que através do sangue de Jesus Cristo, Ele pudesse pagar um alto preço, para nos readquirir, para nos comprar de volta. Então a Bíblia diz que nós fomos readquiridos, nós fomos comprados, nós fomos redimidos, resgatados para Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Então agora nós pertencemos a Ele, tanto por criação, quanto também pelo resgate pago pelo preço do sangue de Jesus. Você foi comprado pelo Senhor. A Bíblia diz também que quando cremos no Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo. O selo naquela época não era para enviar uma carta, não era o comprovante de pagamento de uma correspondência. O selo era a garantia da propriedade. Então Deus nos comprou, pagou um alto preço e selou, lavrou a escritura, registrou a escritura da sua propriedade, que sou eu e que é você. E agora, biblicamente, diante de Deus, nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo. Você pertence a Deus. Você pertence totalmente ao Senhor. Aí Deus dá dons, Deus faz um chamado para quem lhe pertence. Ele não vai revogar. Mesmo que a pessoa não esteja exercendo o dom e seguindo o chamado, a vocação de Deus, Deus não vai tomar, mas Ele vai lutar até o fim, para que você volte a estar alinhado com Ele. Sabe por quê? Porque Ele reivindica a sua propriedade. Deus não entrega a sua propriedade para ninguém. Ele é o dono, e não adianta tentar fugir de Deus. Salmo 139, numa linguagem tão poética, nos diz: como eu fugirei da presença do Senhor? Para onde fugirei da face do Senhor? Para as alturas, para as profundidades? Para onde fugirei de Deus? Não adianta. Não adianta alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo, e é propriedade de Deus, recebeu dons e um chamado no seu coração. Não adianta tentar fugir, porque Deus não vai cancelar o chamado, Deus não vai revogar os dons, Deus não vai rasgar a escritura, mas Ele vai lutar por você. Como às vezes nós cantamos aqui, Ele vai subir as montanhas, Ele vai quebrar as muralhas, Ele vai fazer tudo, mas Ele vai te encontrar, Ele vai trazer de volta. Então não adianta fugir dos braços do Senhor, não adianta, é propriedade. Jonas tinha um chamado de Deus, tinha dons e capacitação de Deus para salvar uma cidade, mas ele estava fugindo do chamado de Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele pegou a embarcação para Tarsis, mas Deus foi atrás. Deus não revogou o chamado de Jonas. Deus mandou uma tempestade. Deus encontrou Jonas lá no porão do navio. Ele foi atirado para o mar, Deus mandou um grande peixe, engoliu o profeta, e ali ele se arrependeu, ali ele se alinhou novamente a Deus. O peixe vomitou Jonas numa praia, e ele cumpriu o chamado, e ele foi para Nínive, e ele pregou a palavra em Nínive, e toda a cidade se arrependeu, e se converteu ao Senhor, e toda a cidade foi salva da destruição que estava por vir.
é propriedade de Deus, é chamado por Deus, Ele não vai revogar o chamado. Veja que texto lindo em Lucas capítulo 20. Essa parábola está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos para Lucas 20. A parábola dos lavradores. Lucas 20, versículo 9. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha. Dá só uma paradinha aqui. A vinha é você. E quem plantou a vinha foi o Senhor. Eu vou dizer novamente. A vinha é você. E quem plantou a vinha foi Ele, o Senhor. Arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O Senhor da vinha, o dono da vinha, Ele não desiste dela por nada. Só quero enfatizar nesta parábola que Deus é o Senhor da vinha. A vinha é você, é a sua vida, é o seu chamado, é o seu propósito, é o plano de Deus na sua vida. E Ele não vai desistir de você nunca. Ele reivindica o que é sua propriedade. Ele não revoga o chamado, Ele não tira os dons, mas Ele luta por você até o final, para que você possa estar na vontade gloriosa e perfeita de Deus. Ele nunca vai desistir de você. Então, se tentar fugir de Deus, é só para sofrer, porque Deus vai fazer de tudo para que os dons e o chamado que Ele deu sirvam para glorificar e para fazer a vontade do Senhor. Também quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus sempre deixa uma porta aberta, uma oportunidade de voltar e recomeçar. Porque, irmãos, todos nós falhamos, todos nós passamos às vezes por momentos onde tomamos decisões erradas e nos arrependemos. Deus não se arrepende, mas nós não somos Deus, nós não temos a sabedoria e a onisciência, o conhecimento de Deus para nunca errar. Nós erramos. E o que Deus nos garante nesse texto de Romanos 11, 29, é que sempre há uma possibilidade de voltar, porque Ele não revoga o chamado, Ele não tira os dons, e Ele nos espera de braços abertos. Como o pai esperava o filho pródigo. O filho pródigo foi embora, teve o direito de ir, e o pai lhe deu toda a sua parte da herança. E o filho tomou uma decisão errada e foi embora.
gastou tudo errado, se prostituiu, perdeu tudo, com prostituição, com uma vida dissoluta, uma vida perdida. Foi parar num chiqueiro, não tinha o que comer, tratava de porcos e desejava comer a comida dos porcos. Mas um dia ele se arrependeu, ele reconheceu quanto ele tinha sido tolo, o quanto ele tinha sido precipitado, iludido com o mundo, e ele voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu de braços abertos. O pai não havia revogado o direito dele ser filho. O pai não havia riscado o nome dele da família. A porta estava aberta. Os braços estavam abertos, e isso nos mostra que sempre há uma chance para recomeçar, e esta hora é agora. Há uma chance de voltar, a porta e o caminho estão abertos para voltar, isso é amor de Deus por nós. Quando nós lemos Romanos 11, 29, nós vemos que isso é segurança, nós vemos que isso é força e grandeza de Deus, sim, isso é fidelidade de Deus, isso é propriedade de Deus, mas isso também é amor de Deus, revelado nesse texto da palavra do Senhor para nós. Isso é amor. Ele não cancela, Ele não retira o seu amor para conosco. Aquilo que Deus nos ensina em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, o amor jamais acaba. Isso é o que o próprio Deus é, porque Deus é amor. E Deus, em seu amor, Ele tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, nunca falha, nunca nos abandona, nunca desiste de nós, e nos ama incondicionalmente, e está sempre esperando a nossa entrega, o nosso coração se voltar a Ele. Nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, e Ele nos amou primeiro, Ele entregou sua vida por nós naquela cruz, Ele morreu para nos salvar. Isso é amor. Isso é o amor de Jesus, que não revoga a sua bondade, que não revoga o seu chamado. Se Ele nos chamou, e eu creio nisso, porque a Bíblia diz que todos nós fomos chamados para pertencermos a Ele, fomos chamados para ser santos, fomos chamados e retirados das trevas para o reino de Deus. Então, Ele não revoga este chamado que Ele fez. É amor. É o amor de Deus. E para finalizar, irmãos, quando eu leio Romanos 11, 29, eu me sinto constrangido a ter a mesma atitude que Deus tem. Principalmente no que se refere à palavra que nós empenhamos, ao nosso compromisso. A Bíblia diz que quando Deus dá, Ele não tira. Ele não revoga. Deus deu, Deus falou, Deus prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí entra a nossa condição de filhos de Deus, de falar algo e ter compromisso com aquilo. Aí eu fico pensando, quantas pessoas às vezes diante do altar já disseram: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas essa palavra empenhada, comprometida com Deus,
teve prazo de validade. Um dia, a própria pessoa retirou essa palavra e esse compromisso da sua vida. Quantos casais que no dia do enlace matrimonial comprometeram-se um com o outro a amar, respeitar, cuidar e ser fiel um ao outro até que a morte os separe. Mas essa palavra empenhada foi um dia revogada, antes da morte chegar. Quantas pessoas empenham a sua palavra num compromisso, numa decisão, em alguma coisa, e logo revogam. Nós vemos aqui um texto falando de um Deus que não é volúvel, de um Deus glorioso que é totalmente fiel, de um Deus que quando dá não toma, quando promete não volta atrás, quando chama não revoga, não se arrepende, não retira o chamado. E nós que amamos e servimos esse Deus e somos chamados para andar como Ele andou, muitas vezes não temos esse tipo de atitude. E a Bíblia diz que precisamos ter. Me chama a atenção quando eu leio o Salmo 15, onde a Bíblia diz assim, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não lança a calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Diga comigo, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. É falar e cumprir. Tem momentos que não é fácil cumprir a palavra. Você vai sair no prejuízo, você vai se prejudicar para honrar a sua palavra, mas se comprometeu, se falou, tem que honrar a palavra falada. Tem que ser fiel. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa palavra de Jesus é muito forte. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Ou seja, se você disse sim, se você disse eu vou, se você disse ok, combinado, confirmado, estabelecido, feito, seja o seu sim, sim. Honre o seu sim. Se você disse não, não vou, não posso, não faço, não vai dar, então seja o seu não, não. Jesus não disse que você tem que falar sim para tudo. Você pode falar não, mas quando disser sim, que seja sim. Quando disser não, que faça o não. O que passar disso, o que é diferente disso, vem do maligno. E sabe uma coisa muito séria, irmãos? Por que o maligno tem encontrado tanto poder na vida das pessoas hoje em dia? Porque as pessoas hoje em dia têm pouco compromisso com aquilo que falam. É difícil alguém que honra aquilo que fala. Antigamente a gente ouvia muita gente dizer assim, eu sou da época que não tinha que assinar um contrato.
Se apertasse a mão, estava feito e era cumprido o acordo pelas duas partes. Era no fio do bigode. Quem já ouviu falar isso? Eu nunca vi, mas era exatamente assim. Quem é dessa época? O Rock já fez contrato no fio do bigode? Quem já fez? Ou o pai já fez e você viu? Arrancar o fio do bigode, olha ali. E era palavra. O diabo, ele consegue ganhar tanto poder na vida de tantas pessoas, porque não há compromisso com a palavra. Se compromete e não cumpre. Então, irmãos, quando eu leio Romanos 11, 29, eu tenho temor e tremor, porque se eu sirvo esse Deus que não revoga, que é fiel, que ama até o fim, que luta pela sua propriedade até o fim, eu preciso me alinhar com a vontade dEle e viver da maneira que Ele nos ensina. Amém? Fica de pé na presença do Senhor. Irmãos, tem momentos que não é fácil. Eu me lembro de Jesus no Getsemane, aquele texto mostra o Senhor ali orando no Getsemane, angustiado até a morte. A Bíblia diz que ele estava angustiado profundamente. Profundamente angustiado. Suando gotas de sangue. Mas ele tinha empenhado o seu compromisso. E ele orou dizendo: Pai, não seja, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tem momentos que não acontece como nós queremos, mas como Deus quer. Mas em todo e qualquer momento, nós devemos confiar na fidelidade desse Deus. Nós temos segurança em Deus. O amor de Deus não falha conosco. Ele deu e Ele não vai tirar. Ele chamou e Ele não vai revogar. Porque Deus não erra. Deus não erra na escolha. Deus não erra na pessoa. Deus não erra no seu propósito. Deus não escolhe ninguém errado. Deus escolhe a cada um no momento certo, no lugar certo, na hora certa, para o propósito certo. E é nesse Deus que nós confiamos. É a Ele que nós honramos, e dele é que nós somos, nós pertencemos a Deus. Ele é fiel, Ele não falha. Eu convido você a confiar na fidelidade de Deus. Os dons e o chamado de Deus na sua vida são irrevogáveis. Feche os teus olhos. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando Ele chamou você. Deus não errou quando Ele te colocou na presença dEle. Não, Ele nunca erra. Deus não errou te dando dons e talentos para algumas coisas. Ele não erra. Deus não erra. Ele é fiel e sempre será fiel. Com os teus olhos fechados, vai falando com Deus. Vai agradecendo, porque os dons e o chamado dele não serão e nunca serão revogados. Por mais que alguém tente fugir da presença de Deus, Ele ali estará e te encontrará.